Olá, investidores! O que esperado do balanço do terceiro trimestre da Usiminas? Neste vídeo vamos falar sobre a expectativa do mercado para o balanço desta empresa, que será divulgado em 24 de outubro. A expectativa geral dos analistas para este trimestre é de resultados estáveis, ou com melhoras marginais em relação ao trimestre anterior, mas ainda refletindo um ambiente operacional desafiador no segmento de aço. Aqui estão os pontos principais que os investidores podem esperar do balanço do terceiro trimestre de 2025, com base nas prévias de mercado. A projeção majoritária do mercado é de 1 bi, e TDA ajustado consolidado, basicamente estável, em relação ao segundo trimestre de 2025, oscilando em torno de 411 milhões de reais. O lucro líquido, esperado pela Genial, é de cerca de 104 milhões de reais, o que representa uma queda em relação ao trimestre anterior, mas ainda positivo. O segmento de aço ainda está muito desafiador. As previsões indicam que a Usiminas continuou a enfrentar dificuldades no terceiro trimestre de 2025, devido a dois fatores principais. Um deles é a pressão sobre os preços do aço no mercado doméstico e externo. No mercado doméstico, a concorrência com importações de aço em alto volume forçou uma postura mais agressiva nos preços por parte dos players locais. O outro fator é o volume de vendas. Os volumes de vendas de aço devem ter ficado estáveis em comparação com o trimestre anterior. O ponto positivo na siderurgia é a expectativa de uma redução nos custos unitários, impulsionada pela queda nos preços de algumas commodities e insumos. Essa redução de custos deve ser o fator que compensa a queda na receita por tonelada, ajudando a manter as margens estáveis. Já o segmento de mineração é esperado como o principal suporte para o resultado consolidado, pois o preço realizado para o minério de ferro deve ter tido uma alta marginal, apoiado pela elevação do preço da referência global. Os volumes de embarques de minério de ferro também devem apresentar uma leve alta sequencial. Esse desempenho positivo da mineração tende a atenuar a queda da divisão de aço. Embora o balanço do terceiro trimestre de 2025 deva refletir o cenário difícil, a atenção dos investidores está cada vez mais voltada para o futuro, devido ao recente movimento de valorização da Usiminas, que reflete a expectativa de medidas governamentais para frear as importações de aço, que poderia melhorar drasticamente as margens da Usiminas a partir do quarto trimestre de 2025. A Genial projeta que a Usiminas deve voltar a gerar fluxo de caixa livre no terceiro trimestre de 2025. Um ponto de atenção positivo, apesar do volume contínuo de investimentos necessários, como a reconstrução da Coqueria 2. A maioria das casas de análise, como XP Investimentos e Genial, mantém a recomendação neutra para o papel, com preços-alvo para 2026 na faixa de R$ 5,00, indicando que, embora as condições operacionais permaneçam desafiadoras, o potencial de melhora futura e o valor intrínseco já limitam a desvalorização. Resumindo, o balanço de 24 de outubro deve ser sem brilho, mas a reação do mercado dependerá muito das perspectivas que a Usiminas apresentar para o quarto trimestre de 2025 e do que a administração disser sobre as medidas de proteção ao aço. Lembramos que esse vídeo não é recomendação de investimento. Recomendamos que você pesquise e crie uma própria estratégia para fazer os seus investimentos. Inscreva-se em nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece na bolsa. Bons investimentos!